Oi, literapistas! Hoje temos aqui connosco a Noemi Jaffe, que é uma pessoa muito querida e muito adorada e muito amada nossa, que eu vou passar a apresentar. Ela é escritora, é professora de literatura e de escrita e é crítica literária. Doutorou-se em literatura brasileira pela USP, vencedora do Prémio Brasília de Literatura em 2014, publicou O que os cegos estão sonhando, da editora 34, em 2012. A verdadeira história do alfabeto, da Companhia das Letras, em 2012. E publicou A Íris e as Orquídeas, na Companhia das Letras, em 2015. Não está mais aqui quem falou da Companhia das Letras em 2017 e O que ela sussurra, entre outros, também da companhia. Desde 2016 mantém o Centro Cultural Literário Escrevedeira em parceria com Luciana Gerbovic e João Bandeira. Estamos aqui para falar sobre o teu último livro, que é este, Escrita em Movimento. E, bom, eu vou começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: deve ser a pergunta que toda a gente faz, mas vá. Escrever um livro sobre escrita literária parece duplamente difícil, não é? Tu criaste uma estrutura que é reflexão, exemplos, ideias práticas para quem te lê fazer exercícios, não é? E depois um convidado que comenta. Como é que tu chegaste a este formato? Na verdade, ninguém nunca me fez essa pergunta. Bom, super obrigada, lindas literapistas que também são queridas, adoradas, amadas e minhas queridas do coração. Bom, como que eu cheguei a essa estrutura? Bom, quanto aos princípios, eu venho dando um curso falando sobre 5 princípios da escrita já faz alguns anos. É um curso oral, né? Eu nunca tinha sistematizado isso por escrito. E eu sempre pensava, vai chegar uma hora que eu vou querer transformar isso num livro. E, bom, então eu tinha essa estrutura dos 5 princípios, e à medida que eu fui escrevendo, eu cheguei em mais 2, que eu achei importante acrescentar, que são os detalhes e a experimentação, né? E à medida que o tempo passa, eu sempre penso em mais algum, mais algum. E como eu não queria de forma alguma fazer um manual de escrita, né? Inclusive o livro começa falando que o livro não é um manual, que ele começa por uma negativa, né? Então eu queria que ele fosse bastante conceitual, bastante teórico, porque os princípios são justamente fundamentos gerais para qualquer escritor em qualquer situação, e não em situações específicas, que é como os manuais acabam especificando Uhum. as suas propostas. E os exemplos eu acho muito importante, porque eu acho que dá um caráter mais prático para o livro, mais de aula mesmo, que é o que eu gosto de fazer. E as entrevistas eu achei que seria muito bacana para as pessoas verem como é que cada um desses princípios são praticados na hora da escrita mesmo, né, pelos próprios escritores. E vocês vão ver que tem até escritores que contradizem o que eu digo. Então é isso que eu acho bacana, essa multiplicidade de possibilidades. Foi mais ou menos assim. E É muito outra interessante. que eu te, Vai lá, Raquel. tá, que a gente já queria aqui falar de outras coisas que tu estás a trazer, mas bom, vamos voltar aqui um pouquinho a uma curiosidade que nós temos, que é que livros te fizeram escrever e que livros é que tu consideras que te ensinaram a escrever? Que livros me fizeram escrever? Sim, querer escrever, não é? De alguma maneira. Bom, eu escrevo assim, o primeiro poema que eu lembro de ter escrito, eu tinha 8 para 9 anos, né? E o que me fez escrever esse poema foi um disco do Chico Buarque chamado Construção.
especialmente a canção Construção, que eu fiquei lendo, meus pais me deram esse disco de presente, e no verso do disco, antigamente, do LP, tinha as letras, né? E eu fiquei olhando a letra da canção Construção e fiquei pasma, como era possível fazer aquilo, que todas os versos da música terminavam com proparoxítonas e ele usava as mesmas palavras e ia trocando de lugar, e elas continuavam fazendo sentido. Então, eu fiz um poema parecido, tentando imitar essa estrutura do Chico Buarque. E aí comecei a escrever poemas, muitos, eu tenho até hoje vários comigo, principalmente poesia era o que eu escrevia. E eu acho que um livro que me fez ter vontade de escrever poemas foi o livro que eu ganhei de presente do meu tio quando eu era pequena, chamado Poesia Brasileira para a Infância. É um livro muito bom, selecionado por dois escritores excelentes da década de 60, que tinham um viés de esquerda. Então, quase todos os poemas do livro são sobre pessoas injustiçadas, oprimidas, também, o que me fez escrever poemas tentando buscar mais justiça, mais igualdade, desde pequena. E eu lia muitos livros do Círculo do Livro, que era uma coleção que eu fazia, né? Eu recebia um livro desse Círculo do Livro por mês, que eu adorava, eram livros de capa dura, eu lia, o José Mauro de Vasconcelos era um autor que eu lia muito, O Menino do Dedo Verde, Pequeno Príncipe. Depois, como minhas irmãs são muito mais velhas do que eu roubava livros da biblioteca delas, então, através delas, eu comecei a conhecer o Fernando Pessoa, a Clarice Lispector, por aí, essas misturas, inclusive gibi, eu adorava a Turma da Mônica. Depois, mais tarde, já no começo da adolescência, eu gostava muito da Mafalda. Então, tudo isso foi me inspirando a escrever, mas eu não consigo localizar assim alguns livros específicos meus. Eu lembro muito bem dessa canção do Chico. E a outra pergunta era que livros? Te ensinaram a escrever. Acho que esses mesmo. É, provavelmente, né? O que me ensina até hoje a escrever são os livros que eu leio, né? Eu sempre estou lendo e pensando, nossa, olha esse recurso que fulano utilizou, olha que bacana essa estrutura, olha essa troca de foco narrativo, eu fico toda hora aprendendo. Agora, em termos de livros que pensam sobre a escrita, eu me vali muito dos dois livros do James Wood, que eu gosto muito, Como Funciona a Ficção, e o outro eu esqueci, como chama? Esqueci o nome do segundo livro, do James Wood. Acho que eu E, até tinha ele por aqui, mas não é, tenho mais. e Qualquer coisa da sombra, não era? Não sei o que da sombra. não lembro, Esse. não Deixa eu ver lembro. aqui, ó. Assim, acho que basicamente esses dois livros me ajudaram a pensar. Ô, Noemi, eu vou até retomar a pergunta da Raquel, que eu ia fazer continuar, porque e tem a ver um pouco com isso que você está falando, né? Dos livros que são referência e da forma como você lê e você vê determinado recurso ilustrado ali naquele trecho, porque isso me chamou muita atenção nesse livro, né? Então você vem falando dos assuntos e os exemplos são muito variados, né? De literatura clássica, contemporânea, estrangeira, brasileira, enfim. E eles caem muito bem, né, na hora que você está falando de uma determinada, de um determinado assunto, né? Como que foi esse processo de coleta desses exemplos? Você tinha já tudo na cabeça, ou você tinha anotado e quando você sentou para escrever o livro, você recorreu a essas anotações? Como foi isso? Flávia, é que, bom, eu dou aula para vocês e vocês sabem, eu dou aula há muito tempo mesmo, né? Porque Sim. antes de dar aula para adultos, eu dava aula para adolescentes durante mais de 25 anos. Então, acho que faz mais de 40 anos que eu dou aula. Então, eu tenho
um repertório de exemplos gigante, Uhum. além de todos os cadernos em que eu tenho tudo isso anotado. Eu tenho, sei lá, mais de 50 cadernos com preparação de aula. Então, são cadernos aos quais eu recorro com muita frequência para Ah, que preparar, legal. né? Ou então, um tema que eu já dei, eu vou naquele caderno, volto, mas daí acrescento algumas coisas, porque o tempo passou e eu aprendi mais coisas. Uhum. Então, eu tenho muitos exemplos na cabeça, outros eu fui coletando também, porque sempre que eu leio um livro, vocês vão ver, né? Um dia vocês podem ver, o meu Kindle é cheio de marcas, de, olha, um exemplo bom para usar em tal tema, né? Então, quando eu preciso de um exemplo, eu volto lá no meu Kindle, ou nos meus livros na biblioteca, e sempre tem anotações de exemplos para eu usar em sala de aula, né? Eu Que leio bom. quase que preparando aula enquanto eu leio. Sim, que máximo, não, legal, porque é muito interessante, é bem diversificado, né? E São precisas, ótimos né? exemplos. Bem precisas. Questão disso, de diversificar bastante os exemplos, de tentar abranger autores, autoras de todos os tipos e lugares e épocas. Legal. Muito bem. Noemi, eu adorei a ideia do ponto cego, não é? Eu acho muito interessante, porque na psicanálise também se fala no ponto cego, não é? No ponto cego do analista, ou seja, uma parte que o analista, por mais que às vezes se analise, não consegue ver, não é? Não consegue chegar lá, não é? Então, na literatura, eu pensei, será que o ponto cego serve para nos recordar dos nossos pontos cegos? Ou é também uma maneira de trazer o leitor, não é? Para dentro do livro, não é? Uma maneira de não deixar o leitor sair do livro. Eu acho também, Raquel, o ponto cego, uma das coisas mais importantes do texto literário, porque, como eu sempre falo, e não sou só eu, o texto literário vale muito pelo que ele diz e também muito pelo que ele não diz, né? Pelo que ele deixa entrever, pelo que ele deixa especular, pelas possibilidades do subtexto que o texto levanta, né? O que está escrito nas entrelinhas. E eu acho que o ponto cego é justamente isso, né? É uma pergunta que fica no texto e, portanto, também a gente espera na cabeça do leitor sobre o que isso pode significar, para onde isso vai, né? Que outras possibilidades estão sendo abertas com esse lugar onde a gente não tem muito apoio, né? Deixar o leitor numa situação meio sem referência faz, claro, com que o Uhum. leitor queira continuar para ver se essa referência vai surgir, e eu acho que, como você falou, também, de certa forma, apela para os lugares sem referência dentro da gente, né? O que é que não está sendo dito quando a gente diz alguma coisa, né? Quais são todos os subtextos que estão envolvidos quando a gente conversa com alguém, quando a gente diz que acredita em determinada coisa, mas o que é que está envolvido ali que não está sendo dito? Isso é muito coisa de psicanalista, né? Psicanalista sempre ouve no que o analisando fala o que ele não está dizendo, Uhum. né? Então, acho que sim, que o ponto cego ele é muito transformador, né? Para quem está afim de ser transformado, quem não está, fica ali e fala, ah, que droga, esse negócio não me dá respostas. É muito interessante, agora lembrei do exemplo que trazes no teu livro, né? Do general com o floco de neve na ponta do nariz, né? Porque é bem isso, às vezes o ponto cego é aquilo, né? Lá que eu É, falava, né? É o que está à mostra, né? É o que está ali bem em frente aos nossos olhos, mas está a falar de uma outra coisa. Isso é exato, muito né? E genial. o autor não precisa dizer o É, significado desse floco de neve no nariz do general. isso. Mas fica tão óbvio que o general está num estado de total decadência, né? Porque Sim, eu vou só pôr sim, a sim, tomada, força.
É muito incrível esse exemplo, realmente é muito bom. E quando eu li esse livro e eu vi esse fato, né, narrado no livro, eu falei, gente, isso é muito bom para a aula, né? Sim. Então, Noemi, você oi. diz que você diz no seu livro que a linguagem não é usada apenas para comunicar, mas também para permitir experimentar prazer e beleza, né? Você fala de recuperar a função da resistência da linguagem. Será por isso que há certos livros que precisamos aprender a ler, apesar deles estarem escritos nas palavras que usamos todos os dias? Com certeza, Flávia, ótima pergunta. Eu tenho uma preferência que muita gente estranha por livros difíceis, por livros que a maioria das pessoas acha chato. Eu gosto de livro chato, quando ele é bom, né? Porque existe livro chato e ruim, tudo bem, mas existem muitos livros bons que eu não acho chatos, mas a maioria das pessoas acham, porque a maioria das pessoas associa difícil com chato, Hum. né? E eu adoro atravessar dificuldades narrativas, textuais, literárias, e eu acho que esses livros que são difíceis, eles sim, eles exigem muito do leitor, né? Eles exigem que o leitor leia duas vezes, que o leitor demore, que é uma coisa que muito pouca gente hoje em dia tem paciência para demora, né? Para o tempo que as coisas podem levar, para ultrapassar, né, as coisas que a gente não entende. Então, ir lá, pensar, será que é isso? Será que é aquilo? Né? São livros desafiadores. E mesmo os livros assim tidos como mais fáceis, eu acho que também exigem um aprendizado, né? Uhum. Ler é um aprendizado, e é um aprendizado constante, tão constante quanto escrever, né? Tem contos sobre os quais eu dou aula que eu já li, sei lá, 10, 15 vezes, e cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova, porque não termina a quantidade de possibilidades que um texto oferece para quem lê, para quem interpreta, é infinita. Bem, eu de novo? Então vamos lá. Nas suas palavras, experimentar é colocar algo à prova, envolve risco. Então, assim, abandonar a esfera, né, de um mundo já construído e de uma linguagem instruída envolve a possibilidade do acerto, mas também do fracasso. A literatura se renova quando alguém decide correr esse risco? Sim, sim. São os experimentadores que têm coragem de correr os riscos que mudam tudo no mundo, na vida e na literatura também, né? As pessoas que, assim, quando está todo mundo acomodado, falam: não, espera aí que eu vou correr o risco, até correr o risco de não ser aceito, de fracassar, e com isso descobrir novos caminhos, ou até o fracasso também pode ser um caminho, Sim. né? Pessoas que não é que não têm medo de fracassar, até tem, mas preferem correr o risco do fracasso do que ficar na mesmice. Não, é muito interessante. Eu vou aproveitar até o gancho aqui para fazer a próxima pergunta. Tem uma ideia aqui que eu acho que é muito interessante. Bom, tem várias ideias interessantes, mas na página 20, quem estiver assistindo e tiver com o livro, em que você fala sobre o conteúdo e a forma, né? Então você diz: além dessa linhagem romântica por trás do termo inspiração, e dialogando com ela, existe igualmente certa ascendência da ideia de conteúdo sobre a ideia de forma, como se o conteúdo representasse a alma das coisas e a forma o corpo,
como se o conteúdo fosse mais profundo e verdadeiro e a forma mais superficial e frívola. Nesse sentido, atrelada à inspiração está a valorização da ideia como condutora da literatura. Seria ela a inspiradora da escrita, autorizando muita gente a dizer que não escreve ou que não gosta de escrever, em especial nas escolas, porque não tem ideias. Tentar diluir noções tão enraizadas é bastante desafiador, mas é o que eu vou procurar fazer nesse livro. Você faz para tantas outras coisas, a gente já teve a oportunidade de falar, né? Mas, e aqui você vai desenvolver essa ideia da forma, né, do investimento do tempo do escritor nessa forma, não só de observar ou de ler com um olhar atento a essa forma, e por isso eu acho que esse é também um livro sobre leitura, né? Para quem não escreve, mas gosta de ler, é um livro maravilhoso para leitura, porque ajuda a gente a colocar os olhos em coisas que às vezes passam desapercebidas se a gente não está aberto e disponível, né? Mas você fala bastante dessa forma, né? Então, na página 27 você retorna a esse tema, né? No trato concreto com as palavras que ele vê e reconhece as ideias surgindo, ele, o escritor, e se enredando numa trama, numa composição de corpo, mente e sentimento que se permite guiar pelas palavras no papel. Então, essa questão é muito bem desenvolvida sobre a forma e todos os recursos da forma, tanto que você pode criar quanto que você observa. Mas eu fiquei com uma dúvida em relação a essa coisa do por que será que o conteúdo, por tanto tempo, ou ainda é, por muita gente, tão valorizado? Porque né? Para alguns leitores, o conteúdo continua sendo uma chave importante, né? Uma busca importante na leitura. Por que você acha que acontece isso? É uma dúvida, assim, uma curiosidade, uma dúvida. Então, Flávia, é, eu acho que tem muita gente que está sendo conduzido pela forma, mas não sabe, acha que é pelo conteúdo, né? Não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, gosta Uhum, muito do livro, gosta muito de um filme e pensa que é só por causa da história, né? isso. Das peripécias que estão sendo contadas, e não se dá conta de que, na verdade, essa história foi expressa, né, a partir de um jeito de contar, de uma forma de contar, que condicionou o gosto daquela pessoa ou o não gosto daquela pessoa pela história. Então, acho que muita gente só fala que gosta do conteúdo porque não não conhece muito bem essa diferença e tem esse preconceito contra a ideia de forma como se fosse algo menos importante do que o conteúdo, da mesma forma como a gente diz preferir o espírito do que o corpo, ou a alma do que o corpo, etc., né? Uhum, Também uhum, acho errado, mas então eu acho que a maioria das pessoas é por isso, tá? uhum, Por um desconhecimento da importância da forma e de como é ela que está fazendo a pessoa gostar, e não tanto porque tem uma posição firme, sou contra a forma. Não acho que uhum, seja tanto por isso, acho que é mais por desconhecimento. E agora, as pessoas que conhecem, que sabem e continuam dizendo que o conteúdo é mais importante do que a forma na literatura, porque eu acho que em outros casos ele pode até ser mais sim, importante, sim, né? sim, Quem continua dizendo isso na literatura, aí eu acho que é uma pena, uma tristeza, porque a pessoa não vai aproveitar o melhor que a literatura pode oferecer, que é uma subversão da forma, sim, né? Uma subversão da forma convencional de dizer as coisas, né? Então, eu acho que para essas pessoas é só a gente perguntar, por exemplo, fulano falou tal coisa. Eu fiquei muito ofendido, mas não com o que a pessoa falou, eu fiquei ofendido com o jeito como a pessoa falou. Então você fala, por que que você, né? Por que que você se importou com a forma na hora que você ficou ofendido? Porque a forma muda tudo. Você dizer sei lá, será que você podia sair daqui? Ou então, sai daqui, né? É isso que muda. sim, sim. A entonação, né, o ritmo, enfim, o som, a melodia, é verdade.
Eu acho que é interessante, até puxando, trazendo a conversa para uma outra pergunta também, que você vai contando também no livro essa subversão, as formas em que você, de alguma maneira, cria um ambiente para que essa subversão aconteça para o escritor, né? Que é também a experimentação, que é também de novo, essa leitura atenta a tantas outras possibilidades que a literatura traz. E aí tem uma coisa interessante lá no início que você faz, que é esse não estar pronto, né? Que o escritor não estar pronto o ajuda a se espantar com coisas que as pessoas já estão cansadas de ver ou acham que estão cansadas de ver. Não estar pronto, de alguma maneira, seria um portal também para uma originalidade, esse olhar primeiro para as coisas, né? Que é inaugural, você usa esse termo inaugural. E então, portanto, eu fiquei imaginando se esse daqui não é um manual para nada, mas é um guia para não estar pronto, né? Que é muito interessante essa ideia. E logo depois a minha curiosidade de pessoas que estão há tanto tempo na literatura, como é o seu caso, né, que tem essa relação profunda e bonita com o ensino da literatura, com a criação literária propriamente dita. Como você faz para não estar pronta, né? Ainda não estar pronta, né? Porque deve ser difícil já ter discutido tanta coisa, visto tanta coisa. Olha, você falou com a pessoa errada, porque eu estou sempre não pronta. É uma condição constitutiva da minha personalidade. Eu não sei, acho que é porque eu, não sei, por herança da minha mãe, que era uma pessoa muito espantada, e também por causa dos livros todos que eu leio desde muito pequena, eu vivo irritantemente num estado inaugural. Né? Eu digo irritantemente porque quem convive comigo intimamente não aguenta, né? Se cansa desse meu espanto, desse meu entusiasmo com tudo. Olha isso, olha aquilo, né? É até cansativo. Sim. Então, eu acho que quem escreve literatura, vive nesse estado de dúvida, Uhum. né, sobre si mesmo. Eu estava lendo ontem um livro de entrevistas com Ítalo Calvino, e ele tinha acabado de lançar o livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é um livro Uhum. sobre a escrita de livros, né, sobre Sim. romances. São vários romances que ele queria escrever e que ele não conseguia, então ele tentou escrever todos esses romances nesse único livro. E ele, dizendo na entrevista, e nessa época ele já era um escritor consolidado e Uhum. premiado, né? Ele disse que ele nunca conseguia, ele escrevia e reescrevia, e quanto mais ele reescrevia, mais ele achava que estava ruim, e não via solução, e testava uma coisa e testava outra, e eu me identifiquei muito com ele, porque eu estou nesse processo faz uns 3 anos que eu estou reescrevendo um livro, e reescrevo, acho que está bom, quando eu vou ver, não acho mais. E daí aí reescrevo, agora está bom, não está. Então eu tô reescrevendo esse meu último livro, eu acho que já estou na, sei lá, oitava versão. E não fico Uhum. satisfeita. Agora talvez eu esteja, mas não sei se daqui a um mês eu já não vou estar de novo, né? Sim. Porque a língua é muito capciosa, ela faz o que ela quer, Sim. né? Então a gente tem que ficar correndo atrás. Mas, Noemi, tem uma frase do Beckett, não sei se ouviste falar, que diz assim: falhar outra vez, falhar melhor. É,
Não, eu É só vou aproveitar. falar, é só você falar. Depois, quando você falha 10 vezes, você fala, tá bom, já Ai, falhei sim. melhor, agora Não é eu quero suficiente. acertar. Já não se pensa no backup, né? Não, mas eu vou até cortar aqui um bocadinho para aproveitar isso que estás a falar, né? Que é disso, dessa questão do falhar. E tu estás a trazer o exemplo do Italo Calvino, né? Que outros exemplos há na literatura de grandes falhas, né? Que tu achas que correram muito bem? Consegues lembrar assim de alguma coisa? Grandes falhas que correram muito bem, assim você me pegando de surpresa. Certamente, quando acabar essa conversa, eu vou lembrar de várias Aí a gente grava outra vez e cola, não tem problema. que correram muito bem. É, porque às vezes tem, né, pensando assim em coisas que eram, tu falas muitas vezes nisso nas aulas, não é? Coisas como que é importante ter o erro no Sim, texto, né? Torna-o também mais real. eu lembro nas artes plásticas, né, do Marcel Duchamp, com o nu descendo a escada, que o grande vidro quebrou, Ok. né? Na hora do transporte, o Sim. caminhão quebrou o vidro. E ele achou bom, ele manteve o vidro quebrado e até hoje está lá o vidro quebrado no Ai, que museu. Então, Aceitou. aceitou, Aceitou incorporou o o erro. Aceitou a erro. falha. É, e eu não sei, Raquel, agora eu não consigo lembrar, mas eu acho que Mas esse é Não, um bom exemplo. o Italo, sim, e o do Italo também é super bom exemplo. Sim. Vá lá, Flá, Vamos, mas vamos lá. Você diz, Noemi, no seu livro, que o escritor é alguém que deve ser capaz de ultrar-se. de ultrar-se. Tá. Sim. Como é que podemos outrar-nos sem nos perdermos? Será que o escritor é o que se perde nesse outrar-se ou o que se encontra? É, eu acho que a ideia é nos perdermos, tá, Flávia? Porque quem está muito encontrado em si mesmo está perdido, né? É só você pensar no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Em todos os acontecimentos que estão deixando o mundo todo abismado, né? O que, assim, na minha pobre interpretação, esse tipo de injustiça que está acontecendo é resultado de muita certeza, sabe? São grupos muito fixados na certeza de que eles estão. Certeza de que estão certos é uma redundância, né? Na certeza de que a razão está com eles, né? Isso é a falta do outramento. É no outramento que você se perde, perde a tua certeza e é capaz de acolher a diferença, né? Acolher o outro, porque você sabe, junto com o outro, que todos estamos perdidos, Sim. né? E eu acho que a condição da continuidade da humanidade é aceitar essa vulnerabilidade. Eu falei muito ad, mas acho que é isso, né? É aceitar a nossa condição de dependência do outro, de impossibilidade de existir por si mesmo, né? Que a autossuficiência é a causa de tudo de ruim que tem, né? A autossuficiência individual e a autossuficiência nacional, achar, né, que você, enquanto nação, pode existir sozinho. Então, eu sou a favor de se perder e de ser frágil e de precisar do outro, né, para poder se constituir minimamente, né? Porque ninguém tem a personalidade, a identidade consolidada. Se tem, vai dar ruim. é, a questão da pergunta, né? A gente até há bocadinho estávamos a falar numa uma possível pergunta que é
na verdade, o teu livro dá logo a resposta, né? Que é porque é que se escreve um romance? Como uma tentativa de dar resposta a alguma coisa própria, mas na verdade é para, no fundo, encontrar uma pergunta própria, né? Que é um pouco o caminho também da análise, né? E da vida também, em certo sentido, né? Que a gente encontrar onde é que está a nossa pergunta, onde é que a gente realmente não tem a certeza, né? Não é possível tê-la. É, eu acho que, assim, escrever um romance não tem muito uma razão que justifique a escrita de um romance, né? Acho que é muito mais uma necessidade, uma coisa que não dá para não fazer. Ok. A maioria dos escritores que se levam a sério ou que levam a sério a literatura. Porque realmente, né, para quê? Mais um. O Hum. que mais você tem a dizer? O que mais você tem a entregar para o mundo? Talvez seja pouca coisa, mas, enfim, é a pouca coisa que cada um tem para dar. Hum. Mas é o falhar melhor, né? É É, falhar um pouco mais perto de alguma coisa que não se sim, sabe. E às vezes a pouca coisa que alguém tem a dar para o mundo é o que salva o indivíduo Outra que está pessoa. lendo, né? Por tantas vezes. E nessa já vou até engatar as nossas perguntas prustianas, hein, Raquel? As perguntas que a Raquel propôs a fazer para É. todos os Então, entrevistados. Então, que são perguntas rápidas, mas que ajudam a gente a fazer uma conversa mais derradeira e mais indo para o final, Noemi. isso. Certo, meninas, ou não? Tudo bem aí? Dá mais alguma tudo pergunta certo. maior? Não são perguntas sobre o Proust, mas as tais perguntas que tu sabes, né? Ela sabe. Então a gente escolheu só E três, né? Uma por cada uma de nós. Não, não te vamos fazer o questionário completo. Isso a gente convida-te outro dia, faz-te outras perguntas, assim vai-te obrigando a voltar. E a Flá Castro, né? Que vai fazer a primeira. isso, porque eu vou pegar o embalo daquela conversa de vocês duas, que é qual é a sua heroína favorita na ficção? Eu gosto muito da heroína do conto Substância do Guimarães Rosa, que é a Maria Hesita, É. aquela que não tem medo de quebrar a mandioca no sol do meio-dia, Que massa. e que faz o Sionésio se apaixonar por ela. Ah, gosto da Maga, do A Cortázar. Cortázar, do Jogo de Amarelinha. Eu gosto da Ana, da Clarice Lispector, do conto Amor. Ah, acho que tá bom, né? Tá Três. ótimo, três, tá ótimo. Às Então, vezes vem muitas, um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de memórias, é difícil selecionar mesmo. a minha eu acho que a gente já, que todas nós já conhecemos a Nós já resposta, sabemos. mas não custa perguntar, né? Qual é o seu pássaro favorito? Não, mas você sabe, eu nunca vi uma escrevedeira, né? Então eu não vou dizer que é uma escrevedeira. Então Ah, ótimo. eu, eu adoro o beija-flor, Olha. porque ele aparece, desaparece. Sabe que uma vez eu vi um beija-flor bebendo água num bebedouro desses de varanda da casa da minha mãe, e uma coisa que eu observei foi as asas deles batiam muito, muito rápido, porque ele estava parado e ficava ali, né, naquela posição, e assim, as asas ficavam invisíveis. E eu fiquei pensando que assim somos nós, leitores, né, quando parados lendo, né? Ninguém Uhum. sabe o trabalho que estamos fazendo, a força que estamos fazendo para ficarmos parados, né? Eu achei bem legal. Agora você falou do beija-flor, eu me lembrei dessa imagem. Sim, eu também Bonito. gosto do beija-flor. Gosto muito de pássaro, amo os pássaros. E, Noemi, que talento é que mais gostarias de ter? Tocar piano? Nós achámos que era cantar. Nós estivemos Sim, aqui a especular. apostamos no canto. Achámos que era Eu canto super bem, sabia? Olha, é. Então esse talento eu tenho. E eu não sou uma cantora, mas acho que se eu estudasse, eu poderia cantar.
Então eu não sinto falta, eu canto muito, eu canto o dia inteiro, né? Mas, nossa, eu queria muito saber tocar piano. Nossa, você fez assim, todo mundo pensou tocar piano, eu pensei mágica. Ela queria ser mágica. Todo mundo sabe o que é, não. Eu queria tocar piano, né? Nossa, eu queria muito. Se eu tocasse piano, eu acho que eu não ia precisar de mais nada. Mas não dá para aprender agora? Piano? Não. Primeiro, não Não. tem tempo. Segundo, é difícil pra caramba. Eu já tentei. Uma Na mão dedicação. direita eu vou super bem, mas quando entra a mão esquerda, daí não dá. Maravilhoso, Noemi. Muito bom Bom, mesmo. Tá bom. terminamos. É isso. Ótima conversa, Noemi. A Muito gente queria te obrigada. agradecer muito, não Gina, só por essa agradeço. conversa, mas por tanto, a gente não dá nem para agradecer, terminar de agradecer aqui, né, por tudo, acho, por esse livro que é maravilhoso. E, de novo, acho que quem não escreve mas lê, gosta de ler, para mim é um livro também de leitura. Que está muito bonito, muito forte, muito inteligente. Eu gostei demais mesmo. Fiquei bem emocionada com esse livro. E por todos os outros também, né? Acho que a Eu, Raquel encerra melhor do que eu. Encerra aí, Raquel, mas eu queria Não, pessoalmente Raquel, te por dizer isso. favor. não, já está encerrado, Flá. É isso mesmo. Obrigada por estares aqui conosco e por estares conosco. Sempre. Obrigada, Bom, muito obrigada, obrigada, Noemi. Noemi. É uma emoção estar aqui com a nossa mestre.